Manda bala, João. Obrigado, Caio. Boa tarde, pessoal. Me chamo João Vitor. Deixa eu ligar a câmera aqui para me apresentar. A câmera não quer ligar, mas deixa eu então começar a compartilhar a tela aqui com vocês. Alguém pode responder no chat aí, se consegue ver se a tela está apresentando? Fazendo favor. Tá apresentando. Obrigado. Então, gente, eu acredito que vocês estejam parados na aula 5, então eu vou dar continuidade aqui para vocês. Eu deixei os exemplos já aqui no meu PyCharm para apresentar. Então vamos lá, deixa eu apresentar o PowerPoint aqui. Estão conseguindo ver? Sim. Ok. Então, aula 5, a gente vai começar com estrutura de repetição. Esse material foi feito pelo professor Maurício, ok? E a gente vai começar com estrutura de repetição, laço de repetição é algo que faz o programa rodar várias vezes. Não várias vezes, você determina quantas vezes o programa pode rodar. Vamos lá. O primeiro comando que a gente vai ver de uma estrutura de repetição é o while. O while é o seguinte, uma das estruturas de repetições do Python é o while. Foi o que eu acabei de dizer. Enfim, o que repete um bloco enquanto as condições for verdadeira. Seu formato apresentado a seguir. While, aí a condição, 2 pontos. Então, vamos lá para o exemplo. Exemplo, x é igual a 1. While, x menor ou igual a 3, 2 pontos. Print x, x é igual a x mais 1. Aí, a saída, ele vai retornar o quê? 1, 2, 3. Então, vamos lá. O x, ele aqui já é menor ou igual a 3. Então, essa condição é verdadeira. Aí, ele printa um número. Aí, o que acontece? Essa variável x, ela recebe 1. Aí, esse programa encerra, entre aspas, e volta. 2 é menor ou igual a 3? Correto. É verdadeiro. Continua. Printa o 2. Aí, o que acontece? A variável x recebe x mais 1. X mais 1, 2 mais 1, 3. X recebe igual a 3. 3 é igual ou menor ou igual a 3? Correto. Print x, print 3. Aí, o que acontece? X é igual a 3 mais 1, igual a 4. 4 é menor ou igual a 3? Errado. Aí ele encerra o programa. Então, vamos lá. Deixa eu apresentar aqui o programa. O exemplo 1. Estão conseguindo ver certinho? Qualquer coisa eu posso mudar o formato da letra, eu acho. Colocar no modo apresentação, se tiver muito pequeno. Espera que deu uma breve travada aqui. Tranquilo. Aí, tá carregando. Então vamos lá, gente. Dá pra gente ir bem devagar, porque a gente tem 2 horas. Não, a gente não precisa correr, então vocês podem abrir o microfone, mandar no chat, eu vou ver o chat regularmente, tá? Porque a gente não precisa correr. O conceito mesmo aqui é todo mundo compreender o que cada parte do programa faz, principalmente as estruturas de repetição. Então vamos lá. Aqui, ó, vocês estão conseguindo ver que x é igual a 1, while tá certinho? Sim. Ok. Quem que tá falando comigo? Nathan Rossi.
Ô, Nathan, você pode me ajudar com a monitoria? Se alguém mandar alguma coisa no chat, alguma coisa assim, fazendo um Ah, favor? ok. Ah, muito obrigado, Nathan. Por mim de boa. Então vamos lá. Aqui, o x é igual a 1 é o exemplo que eu passei, que o professor passou, no caso. Aí a gente vai colocar para rodar. Aí a saída é 1, 2, 3. É isso. O while vai rodar quantas vezes for necessário, quanto ainda for verdadeiro. Para dar outro exemplo, eu vou trocar o x aqui, x igual a 1, a gente vai colocar x igual a 2. O que vai acontecer? 2 e 3. Por quê? Porque ele começa pelo 2, entendeu? Então ele vai rodar menos vezes. Porque 2 é igual a menor 3, verdadeiro. Printa o 2, aí x é igual a 2 mais 1, vai para 3, aí ele só roda só duas vezes, entendeu? Esse é o conceito básico do while. Ele vai rodar quantas vezes... Não, o while vai rodar até que for verdadeiro. Deixou de ser verdadeiro, ele não roda mais, entendeu? Aí o que acontece? Citar um exemplo. Ah, e se eu colocar... Você tem que também deixar embaixo do while para o programa rodar. Senão, o seu programa não vai rodar. Não vai ocorrer certinho. Aí vamos supor que eu coloco print x. Fechar o mesmo exemplo, só que, ó, o que vai acontecer? X igual a x mais 1. Agora, se eu colocar para rodar, o que aconteceu? 1 igual a 2, quer dizer, x, né? Foi x é igual a 1, printa 1, recebe o while, normal. Aí o x ele foi até o 3. Professor, Oi? perdão te interromper, mas o pessoal tá pedindo para que, se for possível, para que o senhor pudesse aumentar um pouco a fonte, porque tá um pouco difícil a visualização. Foi o que eu pensei mesmo. Tem um modo apresentação, não tem? Então, O duro que eu não lembro como é que configura. Calma aí que eu vou dar um jeito. Não, isso aqui é Run Debug. Calma aí. Peraí, acho que é aqui na lupinha. Calma aí. será que não é esse size, professor? Esse aqui? É, Não, então, o duro que esse aqui é fora do código, ele só aumenta as outras letras, ó. putz. Esse que é o problema. Viu? Percebeu? Ele aumenta as outras letras. Deixa eu ver se é essa lupinha aqui. Não, também não. Aqui, ó, tem a apresentação de modo, só que eu não consigo colocar no modo de apresentar.
Um minutinho só. Dá pra enxergar melhor? Pelo menos eu tô conseguindo enxergar um pouquinho melhor, porque dá um destaque na fonte. Por estar em branco. Uhum. Aqui teve alguém que colocou usando o atalho no Windows, o Ctrl mais Alt mais S traz imediatamente a janela de configuração do Pcharm. Ah, Colocaram ok. no chat. Ctrl Alt S. Ah, é aqui mesmo, então. Do lado esquerdo, você pode clicar na guia de fonte e aumentar ou diminuir o tamanho. Ctrl Alt S. Guia de fonte. Parece dar uma aumentada. Ó, deixa eu ver se eu colocar 20, vai. Uhum. Mas eu acredito que só mude os outros. Nossa, Ó, o que acontece ele muda por fora. Peraí, deixa eu diminuir o tamanho de novo. O pessoal tá perguntando se em editor não é lá. Tinha visto algo tipo fonte escrito na esquerda, mas aí você fechou. Aonde? Aqui? Então, pelo que eu vi ali, em editor. Alguma coisa assim. Mais pra cima. Mais pra cima. É, editor, embaixo do Keymap, pelo que eu entendi. Ah, aqui. Fonte. Será que é isso? Pode ser que seja. Ah, é isso mesmo, gente. Ah, acho que um 16 E... já estaria bom, né? Não, um Ah, 18 melhor. não são 18. Uhum, beleza. Aí. E agora, gente? Peço perdão aí pela interrupção, que Tranquilo. eu sou meio... Eu Bem tô no melhor. primeiro ano ainda também. Bem melhor. Vê se dá pra ver, gente. Muito obrigado aí, Nathan, pela ajuda, cara. Tranquilo. Salvando minha pele. Aí, pessoal falando tá ótimo. Muito obrigado. Boa, gente. Agradeço aí a ajuda de todo mundo. E a compreensão também. Então, vamos lá, gente. Eu vou continuar o exemplo aqui. Aí, o que acontece? Ele rodou o while 3 vezes só. Esse 4 que ele está printando é esse fora do while. Eu vou colocar alguma coisa aqui para separar. Fora do while. Fora do while, entendeu? Então, aqui, aí no caso você pode mudar a condição. A condição é isso aqui, é o que tem depois do while e antes dos dois pontos, entendeu? E aqui é tudo que está dentro do while. Tá vendo que tem um tab aqui? Se eu tirar esse tab,
ele sai do while. Se eu colocar o tab, ele fica dentro do while. Aí, ó, agora, se eu colocar esse print de novo dentro do while, o que vai acontecer? Ele printou 2 vezes fora do while, porque ele rodou o programa 2 vezes. Porém, esse fora do while já está dentro do while de novo, ó. Opa. Dentro do while. Teve do while 2 vezes, mas tudo bem. Aí, ó, viu? Aí ele printou o X uma vez, beleza, adicionou 2. Aí ele já printou 2 de novo. Porque, ó, o 1 ele printou. 1 é menor que 3, menor ou igual a 3, printou. Somou mais 1, foi para 2. 2 dentro do while. Aí, x é igual a x mais 1. Ou seja, x é igual a 2 mais 1. Foi para 3. Aí, quando ele foi 3, rodou de novo. Rodou 3 é menor ou igual a 3. Verdadeiro. Printou 3. Aí, x igual a x mais 1, 4. Aí foi para dentro do while, printou esse dentro do while de novo, entendeu? Então, gente, é tudo sobre uma questão de como você coloca uma condição e o que você coloca dentro ou fora do while, entendeu? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Eu vou acessar o chat aqui rapidinho. Se alguém tiver alguma Professor, dúvida. Oi. eu não entendi muito bem essa questão envolvendo o while. Que O ficou que meio você não confuso entendeu? na minha cabeça. Não, fique em paz, Nathan. A gente está aqui para ensinar todo mundo. Mas o que você não conseguiu compreender? Tipo assim, a parte. Quando você atribui o que o X seria 1, aí eu entendi, mas aí quando chegou no while, aí eu comecei a ficar um pouquinho boiando. Entendi. Ó, eu vou colocar assim. Deixa eu pensar uma forma aqui de explicar. O while, ele vai... Vou só apagar tudo. Uhum. Vamos lá, o while. O while sozinho, sem condição, sem nada. Esse é o comando while, correto? Tá. O que o while é? É uma função de repetição, um laço de repetição. Mas como é que como é que faz para ele funcionar no seu código? Você tem que dar uma condição para quantas vezes ele vai rodar. Entendeu? Porque o programa ele é sequencial, ou seja, ele vai rodar linha por linha. Mas o laço de repetição, ele faz quando ele acabar a última linha do while, ele voltar para o while de novo. Entendeu? Uhum. Então vamos lá. Ó, se eu colocar x menor ou igual, fala um número. 2. 2. Você quer que o while rode quantas vezes? 3 vezes? 3 vezes? Logo, o x teria que ser menos 1. Uhum. Por quê? Para rodar 3 vezes, porque ele tem que ser menor ou igual a 2. Ou seja, não, aqui dá para colocar com x, né? Com x igual a 0. Por quê? O while vai rodar o 0, o 1 e o 2, porque 2 é igual a menor a 2, 1 é menor que 2 e 0 é menor que 2. Aí o que a gente faz? Print, escreva, fala uma mensagem que você quer printar. Qualquer uma. Qualquer uma. Dentro desse número poderia ser. Poderia ser um número também. É porque ela vai printar a mensagem 3 vezes, entendeu? Vai meio que Então repetir ela? Isso. Vai repetir ela 3 vezes. Pode ser boa tarde? Pode ser. Vamos supor que é uma pessoa super feliz e dá boa tarde 3 vezes. Aí, o que acontece? Agora, o que a gente vai ter que fazer? Inserir o x igual a x mais 1 para rodar 3 vezes. Por quê? Essa parte aqui do código, ela desempenha um papel que ela vai ser um requisito da função. O que é isso? O x ele precisa ter receber esse valor para quando ele acabar, ele receber um valor e o programa rodar de novo. Porque o while ele vai rodar quantas vezes for verdadeiro.
entendeu? Então, se eu não colocar nada, o que acontece? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, porque o x ele vai ser infinitamente menor ou igual a 2, entendeu? E aí, o que acontece? Para o nosso programa não dar erro, a gente faz o quê? A gente associa um número ao x. A gente adiciona 1. Por quê? Quando o while acabar, ele vai voltar para cima e vai rodar. Aí ele vai rodar 3 vezes, porque o x recebe 1, x vai para 1. 1 é menor ou igual a 2? Verdadeiro. Print boa tarde. Aí ele adiciona mais 1, vai para 2. 2 é menor ou igual a 2? Verdadeiro. Roda mais uma vez. Entendeu? Certo. Conseguiu entender agora, Nathan? Consegui te ajudar? Aham. Obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade aqui de estar ensinando. Então vamos lá, gente. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar. A gente tá indo bem devagar mesmo para entender todo esse conceito. Bom, eu acredito que não tenha mais nenhuma dúvida, mas podem perguntar, eu posso explicar de novo, quantas vezes for necessário, gente. Vamos lá, agora a gente vai para o outro exemplo. O while, gente, essa aula é de while e for in, que são dois laços de repetição. São quase a mesma coisa, mas a gente vai trabalhar melhor. Vamos lá. Aqui é o exemplo 2, eu vou ler para vocês. N é uma variável igual a int, que define que a variável vai ser um número inteiro. Input, que é para resgatar uma informação que o usuário vai digitar. Então ele fala, entre o valor de tabuada. E o i igual a 1. Aí qual que vai ser a diferença? O i vai fazer a função de ser um contador. Entendeu? Porque aqui, ó, while i menor ou igual a 10. Aí aqui é uma conta de... Esse ponto e vírgula tá errado, tá, gente? Não precisa do ponto e vírgula aqui. Esse while, essa conta, é para fazer a conta de uma tabuada simples, então, da qual n vai, vamos supor, a tabuada do 3 vai ser 3 vezes 1. Aí ele vai printar a tabuada 3 vezes 1, ele vai printar o 3, ele vai printar o 1 no print de baixo, ele vai printar o 3, ele vai printar o 1, e ele vai printar o R. Aí o que acontece? Esse I é o contador, para o programa não quebrar e ficar infinitamente. Além de ser contador, esse I está fazendo o papel também de adquirir uma... para fazer parte do programa dentro do while. Porque você pode ter necessariamente um contador, mas não precisa colocar ele dentro do programa, dentro da lógica que você está montando. Então, vamos lá. Porque aqui, ó, esse x, ele não está fazendo papel de lógica, ele não está na lógica, entre aspas, do programa. Ele só está servindo como contador, entendeu? Então, a gente vai para o próximo exemplo para vocês entenderem melhor o conceito de contador. Deixa eu apagar os exemplos aqui. Aí, vamos lá. Aí é exatamente o que eu acabei de ler para vocês. Aí eu vou rodar o programa para vocês verem como é que funciona. Aí vocês me perguntam se tem alguma dúvida de como está funcionando o programa certinho. Aí a gente vai digitar um valor da tabuada 5, vamos supor. E o programa vai rodar 10 vezes mostrando a tabuada. 5 vezes 1, da qual essa coluna aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, até o 10, é o i que está fazendo o papel. O 5, ele está sendo repetido, certo? Porque é o valor que eu inseri. E o i, ele está indo de 1 até 10, entendeu? Então aqui, ó, aqui é um n. Esse colchetes, ponto 2, 2 colchetes, fecha colchetes, é o n. Esse aqui é o i e esse aqui é o r. E o que é o r? O r é justamente a conta que a gente faz, que é o n vezes i. Ou seja, quando for trocar de novo, quando acabar o programa dentro do while, o i ele vai ser somado mais 1, o i vai representar 2, e aí vai ser 5 vezes 2 igual a 10, que é a segunda linha do nosso programa. Então, gente, a programação é isso. É justamente para você ter uma ferramenta na mão que você consegue fazer qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa, qualquer coisa. Desde programação de uma calculadora até gráficos, entre outras coisas.
Alguém tem alguma pergunta? Qual é a função dos 2 pontos ali no print? Esse 2 pontos, ele determina o... No format, esses 2 pontos, ele vai determinar... Ele vai separar o que vai ser cada coisa. Porque aqui, ó, o que significa o colchetes? O colchetes, ele vai ser onde a variável vai ir, correto? Então, se eu printar só o primeiro sem nada, ele vai rodar. Vai rodar 5, entendeu? Beleza. Até aí tudo bem? O colchetes representa o... Então, Alan, você não pode esquecer que tem que deixar tudo embaixo do while, dar um tab na linha para ficar embaixo do while, e não esquece que quando for um contador, você tem que colocar tem que somar ele. Qualquer coisa, manda uma foto aqui no chat, como ficou, que eu posso ver para você. Então, Henrique, continuando o exemplo, aí, o que esses 2 pontos servem? Ele vai determinar. Depois, 2 pontos. Depois é igual. Esses 2 pontos determina que depois da variável vai ter 2 casas vazias. 2 casas vazias. Entendeu? Que aí, ó, se eu colocar aqui, ó, tudo é só esses 2 pontos, esse print, é só para deixar bonitinho, gente. Aí, não, vai ser antes. Calma aí, deixa eu ver, peraí, agora surgiu uma dúvida. Beleza, vai ser depois, o print vai ser depois, por quê? Não, esses 2 pontos é antes da variável. Por quê? Tá vendo que esse x aqui, ele tá colado nesse aqui, porém ele ainda assim deu espaço, porque tem um ponto, 2 pontos, 2. Então vai ter dois espaços. Porque se eu colocar um, ele vai ficar mais perto ainda do x. Vou colocar 5 de novo. Aí, ele fica mais perto do x quando printa. Então, esse ponto, ele só serve para determinar quantos dígitos depois ou antes vai ter, entendeu? Aqui, no caso, quando tem alguma coisa escrita antes ou depois, ele vai separar esse espaço, entendeu? Porque aqui, ó, tá vendo que aqui tem espaço entre o 9 e o igual? É justamente porque tem 1, entendeu? Agora, porém, se eu tirar esse 1 colocar perto, vai ficar tudo grudadinho, ó. Então, esses 2 pontos determinam exatamente quantos espaços vai ter. Consegui tirar a dúvida, Henrique? Ficou muito confuso o jeito que eu expliquei? Isso, exatamente. Mas é bom, né, definir o que fica certinho. Tem outros prints também, se vocês quiserem. Pode falar, Nathan. Se quiser falar no microfone também. Nessa opção, nesse exemplo, né, você usou o print com o format, né? Uhum. E de outra forma ficaria como? Ó, sem ser usando o format. Tem várias formas. Eu vou usar a forma mais recorrente, mas se mesmo assim você quiser ver outra, eu posso mostrar também. Agora, como a gente cursa o Ciência da Programação, eu normalmente uso o F aspas. Aí a gente faz assim, ó. F aspas. Eu acho esse aqui bem mais simples também. E aí, o que acontece? A gente digita a variável direto no dentro do print, ó. Aí aqui é o I, aqui é o N. Aí o 2 pontos serve aqui também, ó. Se eu colocar 2. 2. 2. Dá um espacinho entre cada um. Eu acho esse exemplo bem mais fácil, mas eu copiei exatamente o que estava da aula, justamente para vocês verem o que acontece cada coisinha que a gente muda dentro do código. Espera aí que eu acho que eu dei um debug aqui. Aí, valor da tabuada, 5. Aí, é a mesma coisa, entendeu? O print, essas funções, não funções, mas isso dentro do print é só um quesito de estética mesmo. Entendeu? Você quer ver outro tipo de print?
Não, acho que agora deu para entender melhor, professor. Deu, entendeu? Então, beleza, Nathan. Valeu. Ah, eu que agradeço. Tá, deu para entender certinho. Ah, se fosse usar o parênteses. Ó, o parênteses. Ah, peraí que a gente costuma usar só um tipo de print, a gente vai perdendo Costume. o costume. Mas, ó, como são todos números inteiros, a gente faz o seguinte, ó. D, aí vírgula. Peraí. A, N, I, opa, I, R. É isso, com o exemplo D. Já aqui, uma pergunta interessante até. Eu acredito que não tenha como formatar, igual a gente estava formatando usando o porcentagem. Ah, não, tem sim. Errado, tá errado de novo. Porque aqui no formatar, é que a gente não está usando o número float, que é os números quebrados, né? Mas vamos supor, fazer um exemplo aqui, colocar D2, D.2. Ah, não, peraí. Fazer assim. Vamos ver o que acontece. Então, gente, aí que tá. A programação é justamente para a gente testar, entendeu? A gente vai testando até uma hora que dê certo, mas é óbvio que também você tem que ter todo o raciocínio. Você vai aprender. Cada linha que se digita, você aprende alguma coisa. Aqui pintou ponto 2. Não deu certo, não. Peraí. Vezes. Ponto 2D. Aí, o que acontece por causa desse zero que apareceu agora? Eu consegui fazer um jeito de formatar a mensagem. Por quê? O que acontece? Como é um número inteiro, eu defini aqui... Ah, isso é importante também que vocês vão usar na Olimpíada. Eu defini aqui que vai ter 2 dígitos. Independente se o número tiver um dígito só, eu quero que ele tenha 2. Ou seja, quando ele tiver 1, ele vai adicionar o 0 à esquerda. Porque 0 à esquerda, né? A gente sabe que não significa nada. Significa assim. Um dígito não muda o valor dele. Porém, quando ele tiver 2 dígitos, não vai adicionar o 0 à esquerda. Porque, né? Se você colocar... Porque eu defini que só quero 2 dígitos. Isso é um tipo de formatação também. Ah, de nada, Henrique. Fique em paz. Estamos aqui para aprender. Então, eu acho que eu vou deixar o exemplo assim, mas sobre o while em si, tem alguma dúvida? Eu vou dar... Beleza, Letícia. Vou dar continuidade então, gente. Qualquer coisa pode mandar. Eu estou aqui justamente para tirar as dúvidas. Agora a gente vai continuar o exemplo 2. Não, 3 no caso, né? Beleza. Aqui é um exemplo de imprimir na tabuada. Ah, importante. Aqui, deixa eu ler exatamente o que está acontecendo. É uma variável resp recebe while resp.upper igual a s. Deixa eu já ler isso aqui no programa, que fica mais, acho que fica mais fácil de entender do que só ficar lendo e fazendo. Então vamos lá. Ó, essa variável vai receber a sigla s, correto? While. E por que tem esse parênteses? Esses parênteses, ele está mostrando, ele está dividindo a condição. Por quê? Se eu tirar o parênteses, muda alguma coisa? Não. Tirar o parênteses não muda nada. Tanto é que o código não fica vermelho, mas o que acontece? Gente, o PyCharm ele mostra bastante coisa, muita informação. Então, eu só vou dar uma breve conferida aqui do que cada informação que às vezes acaba ajudando um pouco na hora de programar. Aqui mostra o que está errado do código. Se tiver alguma coisa vermelha, sei lá, se eu tirar os 2 pontos, mostra que está vermelho. Se está vermelho, é 100% de chance
certeza que não vai rodar. Então, toda vez que seu código tiver uma linha vermelha ou alguma linha vermelha não vai rodar, aí vê o que está de errado. Olha a linha e vê o que está de errado. Aí falta os 2 pontos. Aí, ó, tá vendo que aqui ficou amarelo? Eu acredito que seja da qual foi porque eu tirei o parênteses. Mas se eu colocar, continua amarelo. Enfim, é só uma dica. Aqui, ó, formatação. Aqui, ponto e vírgula. Esqueci de tirar. Por isso que estava amarelo, porque quando eu coloco ponto e vírgula, o programa ele vai rodar. Só que ele vai ter uma mensagem ali de perigo, entendeu? Que é warning. Aqui mostra warning found, que é perigo. Tem uma linha que está mostrando perigo. Tem 5 linhas que pode mostrar perigo. E tem 8 tipos e 8 linhas que, tipo assim, é para reformatar. Essas linhas aqui de formate é só para o código ficar mais bonitinho. Enfim, vou continuar aqui o exemplo. Aí aqui, ó, porque eu acredito que eu tenho colocado esse parênteses? Para mostrar isso aqui, ó. Esse resp.upper. O que é isso? Resp é a nossa variável, correto? Que é string, é uma string. Aí, o que é esse ponto upper? Esse ponto upper é uma função do Python, da qual, se tiver minúsculo a resposta, ele vai deixar maiúsculo. Então, aqui a variável maiúscula tem que ser igual a S, para o programa rodar, entendeu? Aí, dentro desse while, o que tem? Vai ter um valor para a gente, seria a tabuada, e o contador i. Tá vendo? Aqui é o contador i. While. Aí, pode ter while dentro do while? Pode. O que vai acontecer? Quando esse while aqui terminar, ele vai para o while de cima, entendeu? O programa, ele começa com o primeiro while, né? Ele vai ler linha por linha, aí ele vai entrar nesse while. Quando ele terminar esse while, ele não vai voltar para o while. Ele vai ir para o próximo while, entendeu? Aí, o que acontece? Aqui ele faz a conta da tabuada, aqui ele printa a tabuada, aqui tem um contador. Outros exemplos que a gente viu. Só que o que tem diferença nesse exemplo? Print. Deseja continuar? Peraí, vamos lá, vamos entender isso aqui. Resp, input, tecle sim, S para sim. Qualquer outra tecla para não. O que acontece? Eu mostrei exemplos da qual era um contador numérico, mas não necessariamente precisa ser numérico para rodar, entendeu? Porque o que acontece? O while ele vai rodar toda vez que for verdadeiro. Aí aqui, ó, o valor da tabuada, vamos supor, a gente digita 5, vamos fazer o programa que está aqui no script. 5. Deseja continuar? Tecle sim, S para sim. Sim, vamos rodar mais uma vez. Entre o valor da tabuada de novo, 6. Deseja continuar? Eu não quero mais que o programa rode. Não. Entendeu? Então vamos lá. Esse resp aqui, por que tem esse resp aqui? É só para ele ser aceito no primeiro while para o programa começar a rodar. Depois que o programa começou a rodar, o while começou a rodar, o que acontece? Ele insere o valor da tabuada e cria um contador. Aí esse while, esse contador, esse while é justamente para fazer a conta e mostrar o resultado, e caso a gente deseja continuar, entendeu? E aqui vai ser o resp, porque aqui que esse resp está fazendo a função de contador do primeiro while, porque aqui, ó, aqui é o requisito do while para ser verdadeiro, entendeu? Então esse resp está fazendo justamente uma função de contador. A única diferença é que este contador não é numérico, ele é string, entendeu? Acho que esse aqui ficou bem confuso, né, gente? Tem alguma dúvida? Beleza. Ó, eu vou fazer outro programa, que eu acho que esse ficou realmente um pouco confuso, justamente por ser mais extenso. Mas vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês, né, algo bastante interessante. Para deixar o programa que não rode, você pode deixar ele em formato de comentário. Não sei se os outros professores mostraram, mas esse aqui é um formato de comentário. Então, quando eu colocar para rodar o programa, tudo que tiver entre as aspas não vai aparecer, ó. Então, se eu colocar para rodar,
não vai aparecer. Entendeu? Então vamos lá. Aqui eu vou criar outro while justamente com essa função string aqui para vocês entenderem. Agora vamos criar uma variável. Eu vou criar uma variável contadora. A variável contadora igual a S maiúsculo. Eu vou usar as mesmas características para ficar simples. Aí aqui, ó, o while esp. Não, a contadora agora, que a gente mudou o nome da variável, contadora, ponto upper, igual a S maiúsculo. Aí aqui, ó, que vai acontecer? Eu vou fazer um negócio para eu vou encurtar o código para vocês conseguirem entender o primeiro while. Vamos dividir o código por partes, que assim eu acredito que fica mais fácil de entender. Aí, ó, contadora é igual a input, digite S para continuar ou outra tecla para parar. Digite S para continuar, outra tecla para parar. Só que digitar outra tecla. Foi mal, gente. A língua tô meio nervoso. Ó, não. Não, ele parou o programa, entendeu? Por quê? Ele já define aqui, ó, que a contadora, que é a nossa variável contadora, é sim. Porém, se não for sim, se não for S, ele vai parar, porque a condição não é verdadeira. Esse igual aqui é tipo assim, eles têm que ser exatamente a mesma coisa. Se for exatamente a mesma coisa, é uma condição verdadeira. Se a condição é verdadeira, o while vai rodar. Se a condição não for verdadeira, o while não vai rodar. Entendeu? Então, vamos lá. Agora um exemplo, eu vou usar o mesmo exemplo, só que com a tecla S. Eu posso ficar aqui infinitamente, gente. O programa ele vai rodar quantas vezes eu quiser. Porque toda vez que eu digito S, ó, fazer bem devagar. Cliquei na tecla S. Ele vai, a contadora, a nossa variável contadora vai pegar esse S. Assim que ela pega nosso S, o while ele encerra. Assim que o while encerra, ele volta para a parte de cima. Aí, a contadora é a nossa variável que a gente acabou de digitar. Eu digitei S. Ou seja, S é igual a S. O programa vai rodar. Agora, ó, digitei não. Dei Enter. Não rodou. Por quê? A nossa contadora pegou o N. N não é igual a S. Entendeu? Então, logo, o nosso while não vai rodar, porque N é diferente de S. É uma condição falsa. É uma condição não verdadeira. Entendeu? Então, ele não vai rodar. Esse ponto upper, Léo, o que ele faz? Ele aumenta a variável. Tipo assim, se tá minúsculo, ele coloca para maiúsculo. Deixa eu apagar aqui. Vou fazer um exemplo aqui para você. Ó, print S. Print S. Criar uma variável para ter o S. X igual a S. Vou colocar entre parênteses, aspas. Aí, ó, print S, print X, quer dizer que é a variável S. E print x.upper. Print x.upper. Beleza. Vou colocar aqui para rodar, para ver o que aparece. O nosso x aqui, x recebe S. Logo, x é igual a S. Se a gente printa só o x, vai printar o S. Porém, se a gente printa x.upper, o que acontece? O S vai para maiúsculo. Ah, professor, tem um exemplo que vai para minúsculo? Sim. O que acontece? Eu vou colocar o x maiúsculo e colocar... Gente, isso aqui é a coisa à parte, tá? Não precisa esquentar a cabeça. Lower. Eu só estou mostrando para vocês coisa
né, para agregar. O x é maiúsculo, só que se eu coloco uma função ponto .lower, ele vai para minúsculo. Conseguiu entender, Léo? Que bom. Então, esse upper aí, no caso, tipo assim, programação é puramente inglês, entendeu? Se vocês sabem um pouco de inglês, você consegue programar, eu acredito, com mais facilidade. Então, o upper é o maiúsculo, é upar é o quê? Né? Agora falando um pouco de gíria de gamer. É aumentar o nível. Então, ele aumenta. Então, vamos lá. Mas vocês conseguiram pelo menos entender esse while com resp, esse while com string, gente? Qualquer coisa eu explico de novo, mais devagar, não tem problema. Acho que tá tranquilo, professor. Tá tranquilo? Beleza. Qualquer coisa eu posso voltar. A gente tá aqui justamente para aprender. Beleza, Gabi. Então vamos lá, gente. Eu vou continuar aqui. Aí vai vir a outra estrutura de repetição agora, que eu acredito mais fácil de usar, porque ela já vem mais ou menos pré-programada. O laço for-in é executado a partir da definição de uma variável que sofrerá a contagem na faixa de valores estabelecida entre o parâmetro opcional, início, e o parâmetro obrigatório, fim da contagem, ao passo estabelecido opcionalmente com o parâmetro incremento. Cara, o que você acabou de falar? Vamos lá. O for, ele vai querer uma variável. Essa variável desculpa, gente, for vai querer uma variável. Em range é o quê? Dentro de uma área, entre aspas, né? Estou fazendo uma tradução livre aqui para vocês. Dentro de uma área. E qual é essa área? O início e o fim. Vai ter um início e um fim, e ele vai rodar dentro desse início e dentro desse fim. E aí a gente vai colocar o que a gente quiser. Entendeu? Eu acredito que seja um exemplo bem mais fácil do que o while. Aí, ó. Esse exemplo já está aqui no meu PC. Vou colocar aqui para vocês. Tirar isso aqui. Opa, tô querendo pular exemplo. Aí, aqui, ó. O n é a nossa variável de lei. Maioria, acho que, assim, a Olimpíada vai ser 100% variáveis, né? Não tem como fugir disso. Vai ser nosso número inteiro. A gente define que a nossa variável vai ser inteira. A gente define que ele quer receber um valor, certo? Aí, o que a gente vai definir aqui também? For. For é o quê? Para, certo? E a nossa variável, qualquer variável, pode ser J, N, P, Q, qualquer coisa, qualquer variável que seja letra, tá, gente? É que as variáveis também têm regras para ser determinada uma variável. Em range, que é dentro de uma área, né? Outra tradução livre. Que é o ponto, é o ponto de partida. Vai ser o ponto de partida. Vírgula 11. 11 é o ponto de chegada. Entendeu? Então ele vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 11. Entendeu? E aí, professor, como é que eu sei qual que é o final, qual que é o inicial? Aqui, o primeiro vai ser o inicial, aí você vai ter que separar o final do inicial pela vírgula. Essa vírgula aqui está fazendo esse papel. 11, fecha parênteses, que é o parênteses que é o requisito, 2 pontos. Aí aqui é a conta da tabuada, aí aqui a gente printa a tabuada. Aí eu vou colocar rodar aqui para vocês verem. Determina o valor da tabuada, 5. Ah, não, já digitei muito 5, mas 9. Valor 9. Ele rodou a tabuada. Ah, professor, ele foi do 1 ao 11, mas você printou do 1 ao 10. Não era para ir o 11 também? Então, o foreign range, ele começa do 1, porém ele não chega no final, entendeu? Ele não vai até o 11 certinho, ele vai até o 10, entendeu? Porque seria assim, o próximo ponto é outro ponto ele vai rodar outra vez. Então, ele só determinou para chegar antes. Então, é mais ou menos como se fosse menor que 11. Não menor ou igual a 11.
Entendeu? Alguma dúvida? Claro que é comando aqui o código, Henrique. Posso mandar o código aqui, qualquer coisa. Qual o código, qual exemplo que você quer? Da multiplicação? O for i ou o while? While? Ok. Eu acho que... É esse exemplo aqui, o exemplo 3? Ok. Então, gente, também muito importante. Eu sei que, assim, não é fácil, às vezes, ter um PC que roda. Tanto, exclusivamente, estou usando o PC da minha irmã, o notebook da minha irmã, porque meu PC ele não tem a capacidade de rodar o Python e a aula e compartilhar, e eu não tenho PowerPoint, deixando bem claro, na faculdade eu não tenho PowerPoint. Então, né, só resumidão, só para usar. Eu posso usar tanto while como for in? Pode. For in range pode. Tem as mesmas funções. Ambos são laços de repetição. Laço de repetição é aquele que roda determinadas vezes, ou que roda determinadas vezes, entendeu? Aí você determina essas vezes que roda, entendeu? O for i, ele vai rodar dentro do requisito, dentro de um requisito, e o while ele vai rodar quantas vezes for verdadeiro. Eu sei, Nathan. É complicado. Eu tô dando aula pelo Teams, só que o Teams eu uso pelo navegador, porque o Teams tá louco, baixar. Meu PC não roda, não. Enfim, né? Vamos lá. Exemplo 4, eu acho que foi que eu parei. O for i, tá tudo bem, gente? Sobre o exemplo do for i. Acho que for i em range é bem mais fácil que o while, mas não é para odiar o while. O while ele dá uma liberdade maior, eu acredito, mas é mais difícil de usar justamente por causa disso. Então, tem mais alguma dúvida? Tudo certo, beleza. Nathan? Tudo certo. Tudo certo? Uhum. Muito obrigado aí por estar participando da aula, Nathan. Fico bastante feliz que alguém ligou o microfone. Agora vamos para o exemplo 5. Estamos quase chegando no final dos exemplos. Ai, caramba. O duro que talvez passo uns exercícios. Eu não sei se eu posso fazer isso, passar uns exercícios, mas eu vou, sei lá, criar um exercício na minha cabeça e qualquer coisa eu passo para vocês. Ok. Aqui, o que acontece aqui? Vamos lá. N, que é uma variável, recebe o valor int de lei. For in range 10. Professor, ele não colocou nada. Tipo assim, ele só colocou 10. Vamos lá para a exemplificação aqui do PowerPoint. Há um ponto de atenção. Se desejar efetuar um laço de 10 passagens, não use a definição da faixa de 1 a 10. Use a definição de 1 a 11, que define a partir do 1 mais 10 ações, justificando o uso do valor 11. 1 mais 10. Ou seja, exatamente aquilo que eu estava falando para vocês. Do 1 mais 10, ele vai começar do 1 e vai realizar mais 10 ações. Por isso você tem que colocar 10. Porque ele não considera o 1... Não, tem que colocar de 1 a 10, porque ele tem que considerar mais 10 ações, então por isso que vai para 11. O parâmetro de inicialização da contagem de valores da funcionalidade range é opcional. Assim, sendo, observe atentamente o código do programa de tabuada a seguir. Esse é o que? O script, o programa, eu coloquei aqui já, deixei tudo preparadinho para vocês. Aí aqui, ó, ele vai do zero, aqui, quando você não coloca, ele vai do 0 ao 9, entendeu? Por quê? Você coloca que ele vai utilizar 10 ações, porém, o Python entende que ele vai realizar de 10 ações, mas o dígito, a contagem vai começar do zero. Então, ele vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ações. Aí aqui, professor, então por que você colocou esse i mais 1? Justamente pelo i começar no zero. Se eu tirar esse i mais 1 daqui e esse i mais 1 daqui, olha o que vai acontecer.
Se eu digitar 9, aí 0, ó. Ele começa do 0 e vai até o 9. Pode ter ficado um pouco confuso que eu coloquei 9 aqui, né? Calma aí, deixa eu digitar outro dígito. 3. Foi do 0 ao 9, entendeu? Esse I vai de 0 a 9 só, porque ele começa no 0. Entendeu? Aí, por que a gente coloca I mais 1? Aí vai ser 0 mais 1. 0 mais 1, 1. 1 vezes 3, 3. Aí ele roda a tabuada normal. Professor, então por que você digita também I mais 1 aqui? Porque aí, o que vai acontecer? Ele vai rodar a última vez o programa. Não. Calma. Deixa eu pensar. Não. Quando ele for 9, vai ser I mais 1. Então, tipo assim, aqui ele começou do 0. Então, tanto na conta quanto na demonstração, ele vai começar do 1 quando a gente coloca I mais 1. Aí ele vai rodar o programa certo do jeito que a gente quer. Aí ele vai até o 10. Aí você pergunta, professor, se eu tirar um e colocar outro? Então vamos lá. Se a gente tirar da variável, ele vai printar até o 9, só que ele vai printar 3 vezes 0 igual 3 vezes 0 igual ao valor de 3, ó. Vou colocar 3. Aí, ó, 3 vezes 0 igual ao valor de 3. Por quê? Aqui a gente colocou que ele começa no 1, só que 3 vezes 0 não é igual a 3. 3 vezes 0 é igual a 0. A mesma coisa se a gente tirar daqui e colocar daqui. E aqui, ó, 3 vezes 1 é 0? Não. Entendeu? Então, tome cuidado com isso, justamente porque o for realmente, eu acredito, né? De novo, é mais fácil de usar, porém ele tem uma regrinha também, meio assim, que pode acabar pegando vocês de surpresa. Deixa eu ver aqui. Então, Henrique, aí no caso, você tem que tirar o I mais 1. Tem que tirar o I mais 1 porque você já definiu que ele vai até 10. Porque ali, do começo de partida, você colocou 1, correto, só que no final ele vai até 11. Então, quando você coloca o I, você quer que ele faça 10 coisas, você pega 1 mais 10. Ele vai até 11, entendeu? Então, quando você colocar só 10, que você tem que colocar I mais 1. Porque aí ele vai até 9, aí quando ele chegar no 9, ele vai somar mais 1, entendeu? Porém, aí ele já está no for in range, você já está determinando que ele vai até 10. Esse I entre for e in é a criação da variável? Isso mesmo, Alan. Certíssimo. É uma criação da variável da qual a gente não adquiriu, não deu um valor para ela. Ela foi nesse range, ela foi do 0 ao 9, aqui no caso, né? Do 0 ao 9, porém a gente não adquiriu a gente não criou um valor para ela. Entendeu? Então, tipo assim, a gente pode colocar qualquer letra aqui que ela vai ser uma variável. Um exemplo, vou rápido, um minutinho, vou colocar aqui. Aí, vamos supor, eu quero digitar uma variável L. Print L. 6. Aí, ó, tá vendo? Ele vai do 0 ao 6. E eu só printei a variável. Então, qualquer letra, qualquer coisa que você colocar aqui, ele vai determinar que é uma variável e essa variável vai seguir a lista não, desculpa, vai seguir o in range aqui, que vai ser de 0 a 9. Então, Henrique, acho que eu já expliquei. Você conseguiu entender porque foi até 11? Tem? Não? Então vamos lá, calma aí. Vamos devagar, gente. A gente tem 3,42 ainda, falta mais 2 exemplozinhos. Então vamos lá, Henrique. Ó,
Tá vendo que aqui eu coloquei for i L em range até 10. Se eu colocar mais um aqui, o que vai acontecer? Ah, deixa eu tirar isso aqui, gente. Isso aqui já não tá, a gente não tá usando também. Aí ele foi até o 10. Ele começou no 1. Então, quando você não determina o início e você só dá um requisito, aqui é o 10, ele vai ir do 0 a 9. Ah, professor, e se você colocar o 11, igual você colocou no exemplo passado? Ele vai de quanto até quanto? Se eu colocar 11, tirar esse L mais 1, ele vai de onde até onde? Ele vai de 0, ele começa no 0 e vai até o 10, entendeu? Ah, entendi, professor. Aí, se você colocar o L mais 1, ele vai até 11. Espera aí que eu fiz coisa errada aqui. Ele vai até 11. Entendi. Então, lembra, no for i, a variável vai começar no 0. A não ser que você determina onde ela começa. Então, gente, eu vou apagar todo esse exemplo. Acho que eu devia ter feito isso já, no caso, né? Deixa eu dar um Ctrl X aqui, só para a gente não perder o que a gente fez. Vou ver aqui. Ixi. Calma aí. Muita calma nessa hora. Ctrl X. Beleza. Agora, eu vou usar só o for isso, sem nada, para ver se eu consigo complementar a ideia. Bom, eu vou conversar com o Caio, né, que é o meu coordenador. Se ele deixar, eu disponibilizo os slides sim, Nathan. Ô Henrique, você conseguiu entender ou você ainda ou quer que eu explique só o for i? Sem mais nada, só o for i puro. Que nada, Nathan. Estamos aí para ajudar. Então beleza. A gente parou no exemplo 5. Vamos para o exemplo 6. Tá. Aqui eu separei em duas partes. Eu usei o parênteses. Acho que devia ter separado dois exemplos. É porque no slide ele está como um só. Aqui, para não ficar tão confuso, gente. Vou colocar aqui. Paga. Deixa aqui, vamos lá. Vamos voltar para o slide. Slide 8. Exemplo 6. Esse exemplo eu não copiei, porque ele só está explicando o negócio passado. Eu vou ler para ver se fica melhor para vocês entenderem. Ao ser executado, o programa apresenta a tabuada do valor informado. Note que a funcionalidade range possui apenas o parâmetro de finalização de certa contagem, nesse caso, 10. Observe que ao manter apenas a definição de quantidade de vezes, nesse caso 10, faz a contagem de 0 a 9. Foi o que eu expliquei para vocês. Se fosse 20, a contagem seria de 0 a 19, e assim sucessivamente. Devido ao fato de ser realizada a contagem de 0 a 9 para a definição de range 10, faz-se necessário estabelecer um pequeno ajuste na instrução do processamento, que é R igual a N vezes I mais 1, que é a conta de tabuada básica. Ao se definir a soma mais 1, o valor da variável L, valor da variável I, né, para evitar que a tabuada apresentada tivesse na faixa de 0 a 9, e o mesmo sendo implementado na instrução de saída, que é o print normal, aí quando ele vai receber a variável do i, é i mais 1, porque 0 mais 1, 1. E aí no final do código, quando ele chegar a 9, 9, mais 1, 10. Justamente para a tabuada ficar completa, gente. Eu acho que isso aqui já tinha ficado claro, né? Mas só para ressaltar a ideia. Agora no próximo exemplo. Tá certinho. Os laços interativos executados com o comando for in podem operar em ações com um valor de passo diferente de 1.
Neste caso, é necessário definir dentro da funcionalidade range um terceiro valor para esta ação, assim sendo considerado um programa que apresente os valores 1, 12, de 2 em 2. Vamos lá. For in range 1,13,2 print tranquilo. Vou mostrar como é que funciona o programa aqui para vocês, aí depois a gente vai para o próximo exemplo. Estão vendo aqui que o exemplo está um colado com o outro, foi por isso que eu deixei um colado com o outro e só separei por aspas. Mas não tem problema, já separei ele. Colocar o programa rodar para vocês ver se vocês conseguem entender a lógica, vendo o programa rodando e só vendo a construção dele. Aqui ele foi de 1, 3, 5, 7, 9, 11. Vamos lá. Começou no 1, eu acho que isso deu para pegar, que aqui esse 1, ele define o inicial, da onde ele vai começar, então for in range 1, o i vai começar do 1. 13,13, esse vírgula, lembrando que é para separar, 13. Ele vai até o 12, né? Lembrando que se você quer que ele vá até 12, você tem que colocar 13, porque é o 1 mais 12 vezes que o programa vai rodar. 13. Vírgula 2. Professor, o que é esse vírgula 2? Não entendi. O que é esse vírgula 2? Esse vírgula 2 é que o programa ele vai de 2 em 2. Então, no while, a gente somava, né? X é igual a x mais 1. Aqui, a gente não precisa fazer isso. Se a gente quiser que... ele já vai de 1 em 1, então não tem motivo para a gente colocar 1, né? Mas vamos supor, ele quer de 2 em 2. Então, 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 2, 11. Ah, professor, por que encerrou? Porque ele não vai passar o 13, entendeu? Ele vai rodar, ele só vai até o 13, entendeu? Então, tipo assim, 11 já é 11 mais 2 já é maior que 13. Entendeu, gente? Essa parte aqui, da qual você pode adicionar, colocar vírgula, um número depois, para ele rodar quantas vezes quiser. Então, se a gente colocar 3, ele vai rodar, ele vai de 3 em 3. 1, 3, 7, 7. 1, 4, que é 1 mais 3, 4. 7, 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. Aí não vai até o 13, porque, né, já ia passar o limite. Ah, professor, então dá para fazer a tabuada assim? Dá. Se eu quiser, ó, vamos supor, a tabuada do 30. A tabuada do 30, ela vai até... Aí a gente tem que colocar um número mais ele, né, que é 33. O inicial mais o final, que é 33. A tabuada ela começa no 3, porque 3 vezes 1 é 3. E ela vai de 3 em 3. E aí a gente conseguiu fazer a tabuada sem precisar envolver muito a conta. Entendeu? 3, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Assim sucessivamente até o 30. Então, aqui é mais sobre a lógica do ring range do que fazer as contas. Porque ó, a tabuada, você sabe que ela vai começar no 3. Você quer que o programa ele chegue num ponto final no 30. Porém, se você colocar 30, ele vai até o 29, entendeu? Então, é o ponto inicial mais o final. Então, tipo assim, eu quero que ele chegue no 30. Então, é 3, que é o ponto inicial, mais 30, 33. E eu quero que ele vai de 3 em 3. Assim, vocês podem fazer com qualquer exemplo. Eu vou pedir um exemplo, vocês não precisam programar. Vocês não precisam programar. Como ficaria um forim? Pode digitar no chat. O forim da tabuada 4.
Vocês entenderam a pergunta ou ficou muito confuso? Você poderia repetir de novo, professor? Ó, eu quero que, com a lógica que eu acabei de explicar, mais ou menos, do for i, como ficaria dentro do... Isso. É isso, exatamente isso, Isabela. Como ficaria a tabuada do 4 dentro da lógica. Não precisa programar, é só um quesito mais da lógica mesmo de como ficaria, entendeu, Natan? Isso mesmo, Isabela, certinho, tá de parabéns, viu? Aí, ó, eu vou mostrar o exemplo que a Isabela deu aqui para ver como rodaria. 4, 44, 4 em 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 26, 40. Certinho. Tá de parabéns, Isabela. Isabela? Isabela, né? Desculpa se eu errei o nome. É, Isabela. É isso, gente. Então, é tudo sobre, né? Na Olimpíadas, vocês vão ver isso bastante. A gente quer mais sobre como vocês montariam uma lógica. De nada. Como vocês montariam a lógica de um problema. Que a gente vai apresentar os problemas e vocês vão ter que apresentar as soluções de problemas. Então, é mais sobre a lógica do que programar em si. Porque função que a gente aprende, que a gente passa para vocês, são bastante poucas. São eficientes. São programações que, assim, até quem tá no. Quem é programador vai usar, entendeu? Mas é mais sobre como a gente montaria uma lógica. Então vamos lá, eu expliquei esse exemplo, vou usar o exemplo 5 aqui, que eu deixei para trás. Ctrl C. Ctrl V, eu vou pegar esse aqui e colocar. Opa, esqueci o F. For. Esqueci de mostrar o programa. Aí, ó, deixa eu ler o PDF aqui para vocês. Ao ser executado o programa, os valores 1, 3, 5, 7, 9 e 11 serão apresentados, que é o programa anterior que eu apresentei para vocês. Além das ações com laços crescentes, é possível fazer uso de laços decrescentes. O programa seguinte apresenta valores de 20 a 1, de 2 em 2. Aí ele cita o programa, ele mostra o programa e fala: ao ser executado o programa, valores 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 e 2 são apresentados. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Aí aqui tá, ó, for in range 20, vírgula. O 20 vai ser o inicial, gente. O 20 vai ser o inicial. O ponto final vai ser o 0 e ele vai ir de menos 2 a menos 2. Então, professor, o que acontece? Isso aqui, ó. O ponto inicial é o 20, certo? Aí ele vai menos 2, 18, 20 menos 2, 18, 18 menos 2, 16, 16 menos 2, 14. Até onde, professor? Até o 2. Professor, mas você colocou o ponto final 0. Por que ele não chegou no 0? Porque, gente, 2 menos 2 é igual a 0. Então, professor, justamente ele tem que chegar no 0. Só que o ponto final sempre vai ser menos 1. Então, aí no caso, não seria, então seria 0 menos 1. Não, ele vai ser sempre um número anterior ao que você deseja. Professor, ainda não entendi, ficou confuso. Dá outro exemplo. Ó, em vez de menos 2, colocar menos 1. Opa, menos 1. Menos 1. Ele só foi até 1. Ele não chegou no 0. Ou seja, o programa não adianta. Ele não vai chegar no número final. Entendeu? Ele vai chegar um número antes do final. Então, se você quer um final exato, professor, eu quero que chegue exatamente no 0. Você tem que colocar um número a mais. Entendeu? Não somar mais 1. Se você quer que ele chegue no 0 exato, você tem que colocar menos 1, que é o próximo número
na ordem decrescente. Se fosse crescente, seria 1. Aí ele chegou no 0, entendeu? Então lembra. Ah, professor, quero que ele chegue no 10, que é o exemplo do Henrique. Quero que ele chegue no 10. Se você quer que ele chegue no 10, coloque, soma mais 1, 11, que aí ele vai chegar no 10. Ele não vai chegar no 11, vai chegar no 10, que é sempre um número anterior. Ficou claro? Que bom, gente. Certo. Olha, obrigado, Natan, aí, né? Abrindo o áudio. Obrigado pela participação aí, gente. A aula não tá acabando, só tô agradecendo mesmo, porque, assim, não era para tá dando a aula sozinho para vocês, mas ocorreu que alguns monitores não conseguiram se apresentar, então eu me ofereci, também já tinha preparado a aula, né, por precaução justamente, e aqui é porque tem um laço afetivo, né, com a Olimpíada, porque eu participei na Olimpíadas passadas. O melhor mesmo é EAD, gente. EAD, no dia da Olimpíada também a Univem servia cafezinho, comida e café e Coca-Cola. Eu espero que volte presencial, porque é um evento bem gostoso de participar. Tem Olimpíada de Robótica também. Eu sei, estou fazendo um pouco de marketing aqui, mas não tem problema. Fique em paz. Já vou parar já. Agora vamos dar o próximo exemplo. Interrupção na execução de laço. Peraí, eu citei todos os exemplos? Tá, citei os exemplos. Nossa, nossos slides estão acabando e vai faltar mais meia hora de aula, gente. Eu vou tentar passar uns exercícios. Qualquer coisa eu vejo aqui no Uri. Eu não sei se eu posso fazer isso, mas eu vejo aqui. Eu tenho que mandar mensagem pro Caio também. Vou pegar meu celular. Meu celular tá aqui. Pera aí. Um minutinho, gente. Beleza, o Caio não mandou nenhuma mensagem. Acho que tá tudo certo. Pera aí. Beleza, gente. Interrupção na execução de laços, break e continue. Se traduzirmos as palavras, elas não dão uma dica do que elas realmente fazem com o fluxo. Que foi o que eu falei para vocês. Se você sabe um pouco de inglês, já, assim, melhora bastante o entendimento da programação em si, porque, né, inglês dominou o mundo, gente. Infelizmente que não foi português, né, que aí a gente ia programar em português, seria bem mais gostoso. Mas vamos lá. Break é quebrar, quebra ou interrompe o fluxo natural do programa. Continue é continuar, ou seja, continua o fluxo natural do ciclo. Na programação a gente não usa, né, por enquanto, não usamos muito continue, porque é como se fosse o programa ia continuar. Então vamos lá no exemplo. Exemplo break e continue. Peraí que aqui tem dois exemplos, eu vou pegar esse aqui e passar para o outro. Vamos lá. For in range, delay, que a gente viu a aula, faz uma hora que a gente está vendo, mais ou menos, for in, e while também. 1,11 with. I igual a 1. Vocês aprenderam o if else, né, gente? Confirma aí para mim, às vezes eu peguei o exemplo errado. Beleza. É que eu não acompanhei a monitoria dos outros dias. Então, if, se 1 for igual a 4, o programa encerra. Print i. Vamos lá, então. 1, 2, 3. Professor, por que não mostrou 4? Porque se i for igual a 4, vai parar o for i. Opa, desculpa, gente. Vai parar o for i. Então, professor, quero que ele pare, sei lá, no 9. Opa, acabei de comer um parênteses. Quero que ele pare no 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando ele chegar no 9, ele vai parar. Quando o i for igual a 9, ele vai parar e não vai nem printar o 9. Entendeu? Porque ele vai parar totalmente o programa. Aí, deixa eu pegar. Acho que o break ficou, não sei, ficou fácil de entender, gente?
Você determina... Beleza. Deu para entender? Você determinou algum... Se você determina alguma coisa que para o programa e coloca break, o for i para. Ele não vai rodar mais. Peraí. E o professor, Oi. essa parte do quando tá no print e aí tem o entre colchete dividido por 2, ele seria o quê mesmo? Não, esse 2.2 não é dividido. Ele Tá. só dá um espaço quando printa. Tá vendo que aqui tem um espacinho, ó? É isso aqui. Se eu tirar isso aqui, ó, ele vai printar do mesmo jeito. Só que aqui já não tem mais espaço, ó, tá vendo? Aqui só tem um 8, não consigo mais ir pra cá. Porque ele tirou o espaço. Conseguiu entender, Nathan? Sim. Obrigado, professor. Que isso, Nathan? Se caso você mudar ali no for i, no 11 e deixar 8, acontece o quê? Vamos ver. Deixar 8. Aí colocar... O if deixa o 9 mesmo ou deixa 8? Acho que é deixar 8, né? 7. Ele não vai até 8. Ah, mas professor, ele quebrou o laço ou o laço não chegou? O laço não chegou, porque ele só foi até o 7. E não chegou a ser nem 7. Entende? O i não chegou nem a ser 8 para quebrar. Mas se eu... Aí, então tanto faz. Se você colocar um número, qualquer número maior que 7 aqui, vamos supor 10, o laço ele não vai conseguir suportar o break. Não vai parar. Porque o i nunca vai chegar até 10. Nunca vai ser igual a 10. Aí se eu colocar... então se você colocar 8 e 7, o que acontece? Porque ele chega até 7. Mas será que ele printa o número 7? Ele não printa, porque ele já dá o break. Aí quando ele dá o break aqui, daqui para cima não roda mais. Que ele vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí quando o i for igual a 7, i igual a 7, e se i igual a 7, break, não printa. Entendeu? Acho que eu consegui tirar a sua dúvida, Henrique. Então não faz diferença nenhuma deixar 11 lá, já que o i é abaixo desse valor. Exato, porque o i ele tem que ser isso, sim. Não faz diferença nenhuma deixar 11 lá, já que o i é abaixo desse valor. Não, na verdade, não faz, porque o i ele vai ser menor que 10. Ele vai ser 10, na verdade, ele só vai chegar até o 10. Porém, aqui importa. Se você trocar aqui, importa. A não ser que seja um número a não ser que seja um número maior. Se for um número maior, não importa, porque o laço, o i não vai nem chegar lá. Ah, professor, e se for um número menor? Menos 3. O que acontece? Nada, porque o i nunca vai chegar a ser igual a menos 3. Ou seja, esse break, você vai dar uma condição muito específica para ele acontecer. É uma condição que, tipo assim, mais ou menos que você não quer que aconteça. E se acontecer, você quer que encerre o programa. Consegui tirar a dúvida, Henrique? Não sei se ficou muito confuso. Que bom. 4 e 6 agora. Os slides, eles terminaram. Né? Mas a gente ainda tem mais 24 minutos. Não sei exatamente 24 minutos, né? Mas vamos lá, gente. Eu vou, né, aproveitar essa meia hora que a gente tem. Já estamos aqui 1 hora. Deixa eu ver se realmente acabou os exemplos. Esse aqui é o último exemplo. O exemplo PDF 11 e o exemplo 7. Não adianta começar exercício agora correndo com vocês. O professor ele pediu para a gente, para os monitores, justamente ir devagar, então a gente vai devagar, né? Que a gente está aqui para aprender, não para correr, ficar pilolado, maratona, conhecimento, que não sei o que, ganhar. Então, gente,
né? Mais uma dica. Justamente, maratona é para ser gostoso. Não fiquem, eu preciso pegar primeiro lugar. Não fiquem assim. Eu sei que a competição gera isso na gente, mas, mano, vão com calma, né? Programem com calma. Programa com prazer de programar, com saber mostrar uma solução. Mostrar uma solução é muito prazeroso, entendeu? Então, vão com calma, pensem devagar. Agora, vamos lá. Eu vou dar... Não tem como dar exercício. Eu vou criar um exemplo novo. Eu vou colocar testes aqui, justamente para a gente brincar com o while e o for i. Porque pelos PDF deu para ter uma noção básica, só que eu quero passar um negocinho, mas não é mais extra, mas um conhecimento a mais para vocês. Eu vou colocar exemplos aqui, só para ficar bonitinho. Aí, exemplos. Ó, for i in range. E se eu colocar um número negativo? Porque a gente sabe que se eu colocar 10, ele vai de 0 a 9. E se eu colocar um número negativo? O que será que acontece? int i. Nada, porque se ele começa no 0, você tem que determinar que menos 10 é o final, entendeu? Porque ele só vai de número positivo. Se você coloca negativo, ele não roda mesmo. Tá, agora eu vou tentar misturar o while e o for i para ver se vocês conseguem entender a diferença. Ó, o while. Um comentário para eu falar sobre ele. While. Ó, ele, gente, é um comando que só vai acontecer se for verdadeiro. Só vai acontecer se for verdadeiro. É tipo o if. Só que ele vai acontecer quantas vezes eu quiser e se for verdadeiro. Então vamos lá. While. O while. Ele necessariamente, professor, precisa ter alguma coisa numérica para acontecer quantas vezes eu quiser? Não. É o mesmo exemplo do string. Eu vou tentar explicar de novo para ver se vocês conseguem entender que eu acredito que até para mim ficou confuso o exemplo que eu dei. Eu vou colocar uma variável x. Desculpa, gente, mas eu gosto de usar variáveis assim. Igual uma string s. Ah, não, s ficou muito... Eu vou escrever sim. X igual a sim. Beleza. Aqui, x é igual a sim. E eu não vou usar o ponto upper e nem o ponto lower, porque às vezes aquilo acabou ficando complicado. Sim. Beleza. Agora, x input digite sim para rodar novamente. Beleza. Esse vai ser o nosso programa. Acabou. É isso. Entendeu? Ó, o que vai acontecer? Dá outra, reforçar. X é igual a sim. While. X é igual a sim? Sim. Então, vou rodar, o while vai funcionar. Aí, o que acontece? Aqui, a gente colocou a variável x de novo e falou para o usuário, digite sim para rodar novamente. Aí o usuário, quero que roda novamente. Se ele já digitar exatamente sim, tudo minúsculo, o que vai acontecer? Esse x, ele vai sair do while, ele vai voltar aqui para o while, porque o while só vai ter esse x, só vai ter isso, o while. Assim que eu digitar alguma coisa, ele sai, porque só tem isso. Assim que sair, ele volta. Ele sai do while, aí o x ele volta para cá. Quando o x volta para cá, tem essa volta, por isso que se chama laço, o que acontece? Se x for igual a sim, acontece. Entendeu? Ó. Digite sim para rodar novamente. Sim. Sim. Professor, então aquele ponto upper seria para caso o usuário digitasse sim minúsculo, ele fosse para maiúsculo e rodar de qualquer forma. Exatamente, porque se eu coloco uma letra maiúscula e uma minúscula,
tudo minúsculo, ele já não rola, ele não vai identificar, entendeu? Porque no Python tem diferença de letra maiúscula e letra minúscula. Consegui reforçar a ideia do while com string, gente? Que às vezes fica confuso. Sim. Beleza. Ó, se vocês tiverem dúvida, qualquer outra dúvida, pode perguntar, porque a gente ainda tem mais um tempinho aí. Eu não adianta passar exercício, a não ser que vocês queiram, aí eu vou ter que criar um exercício na minha cabeça. Mas aí vocês que decidem mais ou menos, gente. Beleza, que bom que é porque eu achei que ficou um pouco confuso esse while com string, porque string é um pouco mais complicadinha de mexer mesmo. O que dá mais para fazer com for? Gente, vou mostrar um negócio para vocês do while também. Vou apagar esse exemplo. While, colocar x igual a 1. While. Ah, boa, pensei no exercício aqui. Não é igual a 10. Bom, se eu quiser que seja se eu quiser que seja int x. Ó, nas outras aulas vocês aprenderam isso aqui, ó, x vezes. É só um atalho, vezes 10. Vezes 10, x vezes 10 igual a 10. Desculpa, x vezes igual a 10. Não sei se vocês aprenderam isso. Então, eu vou passar isso, que é mais um comandinho. Não precisam ficar também, nossa, meu Deus do céu, que diferença. Não. Isso é só um atalhozinho que o Python tem pra gente. O que acontece? Esse x vezes igual a 10 é a mesma coisa que x igual a x vezes 10. É a mesma coisa. É só um atalho. Mas eu vou continuar usando x vezes x igual a 10, que fica mais fácil para lógica. Eu só queria mostrar porque a gente tem tempo. X igual a vezes 10. X. Vamos deixar assim, para ver o que acontece. 1 e 10. Por que 1 e 10? Não sei. Alguém sabe me explicar por que deu 1 e 10 a resposta? Natan? Ó, vamos lá, Letícia. X igual a 1. While x menor ou igual a 20, 20x, x é igual a x vezes 10. Quero saber por que a resposta printou só 1 e depois printou só o 10. Ah, estão conseguindo ver? Calma aí, gente. Peraí que tem um negócio aperto aqui da minha irmã. Calma aí, deixa eu ler. Porque você deu 1? Não, porque o próximo é 20. Já, não sei. Tá, calma aí, gente. Porque 1 vezes 10 é igual a 10. Porque foi vezes. Porque tem 10 vezes. Porque tem 10 no x. 10 vezes 10. Ah, porque tem 10 no x.
Acho que a resposta chegou mais perto foi da Letícia, porque, ó, o que que acontece? O X, ele vai rodar até o 20. Só que não necessariamente o X vai chegar até 20. Por quê? Printou 1, beleza. Aí o que aconteceu? X é igual a 10 vezes 10. Beleza. X, 1 vezes 10? 10. 10 é menor que 20? Certo. Printo 10. Aí o que que aconteceu? Não foi 1 vezes 10, foi 10 vezes 10, foi para 100. Quando foi para 100, 100 é maior que 20, entendeu? Então, ele não rodou de novo, por isso que só foi duas vezes. O Vim, eu só fiz um exemplo justamente para confundir. Justamente para confundir. Porque quando, o while você não precisa necessariamente de 1 em 1 ou de 2 em 2. Se eu colocar 10 vezes 10, ele vai fazer 10 vezes 10 igual a 100. Professor, então o que acontece se você colocar igual a 100? Ele roda de novo? Roda. Porque, ó, 1, 10, 100. Aqui o meu programa está indo de 10 em 10? É 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Só que eu quero que ele só mostre 2 10. Se eu colocasse 10 aqui, ele ia rodar só duas vezes. Porque aí ia ser 10, 100. Não ia printar 1. Entendeu? Então, gente, tomem muito cuidado. Não sei se eu consegui tirar a dúvida ou se ficou mais confuso ainda. Mas é porque aqui, ó, esse x aqui, x igual a x vezes 10, ele vai pegar 10, 10, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Entendeu? É tipo como se fosse uma notação científica. Entendeu? Que é de 10 em 10. Só que aí é 10 elevado, é um número elevado a 10. Quantas vezes for. Entendeu? É 10 elevado a quantos números for. É isso, gente. Falta mais 10 minutinhos aí. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida, gente. Pergunta. Não precisa ter medo de perguntar, tá? Ninguém vai desmerecer ninguém aqui. Todo mundo é igual, entendeu? A gente tá aqui justamente para aprender. Eu tô justamente aqui para ajudar, não tô aqui para ensinar. Tô aqui para ajudar, porque ensinar eu acho uma palavra muito forte para quem tá no primeiro ano. Quem tá no primeiro ano assim, a gente não tem tanta diferença de conhecimento, tanto, tipo, nossa, uau, que conhecimento que você tem. Não, a gente está aqui justamente para tentar ajudar vocês, mas para vocês terem um contato, entendeu? Eu estava no meu segundo ensino, história de professor, estava no meu segundo ensino médio, não sabia o que fazer. Aí o professor Maurício, que eu estudava na escola que ele dava aula, ele me chamou. Aí eu fui para ver se era legal e, poxa, amei programação, apesar que, tipo assim, quem já faz programação é porque já tem um contato normalmente. Mas às vezes vocês estão aqui que nem eu tava. Então eu tô justamente aqui para ajudar vocês. Justamente porque eu tive uma experiência gostosa e eu quero passar isso para vocês também. Então pode perguntar, ninguém vai ofender ninguém aqui, não tem nem como rir, a não ser que a pessoa liga o microfone, ha. Aí não dá. O que era o Chaves? Vamos lá, Alan. Deixa eu apagar aqui. Colocar x igual a 2. Print. Chaves. Um exemplo aqui legalzinho. Já sei. Acho que tô esquecendo alguma coisa. Peraí. Nossa, pera aí que eu fiz uma confusão danada aqui, gente.
É o exemplo que eu quero dar, não vai dar certo. Ó, aqui. Nossa, ficou certinho. Ó, vocês estão conseguindo ver que tem um espaço entre esse igual e o 2? E aqui já não tem? Estão vendo? Então, não sei se vocês estão conseguindo reparar aí. Tá vendo aqui? Manda aí no chat. Isso, é um espaço no resultado. Foi o João Pedro que mandou. Natan, tá me ouvindo? Isso, beleza. Isso mesmo, João. É um espaço no resultado. O Alan acabou perguntando aí, o João respondeu, né, com outra pergunta, mas tudo bem. Mas é isso mesmo, gente. É um espaço no resultado. Ah, professor, se eu colocar 100, o que acontece? Isso acontece. É um espação de 100 espaços. Tá vendo que aqui, ó, tá vendo aqui embaixo, gente, que tem 99 caracteres? É um espaço com é um espaço com 99 caracteres de espaço em branco. Então esse menu, esse 2, esse 100, o que ele faz? Ele define um espaço, ó. Aí se eu colocar 2, ele vai definir um espaço de 1. Ele vai definir um espaço. Esquece. Vai definir um espaço, ó. Ah, professor, mas eu quero que ele tenha um espaço entre outro igual. Vamos ver se fazer isso aqui dá certo. Deu erro. Parabéns, professor. Tá sabendo legal. Dois aqui, outro ponto. Ponto 2. Ih, rapaz. Enfim, gente. Esse é um espaço na resposta, o Alan. Consegui tirar a dúvida? Beleza. Mais alguma dúvida, gente? A gente tem ainda mais 5 minutinhos aí, que é das 2h30 às 4h30. A gente começou um pouco mais tarde, justamente para resolver esses problemas aqui. Eu não sei se eu preciso chamar, acho que eu preciso chamar o Caio para encerrar, mas ainda não vou chamar, que a gente ainda tem mais 5 minutinhos. Então, mandem pergunta. Fique em paz, Nathan. Acontece, né? Quantas coisas não aconteceu nessas aulas online. Isso mesmo, Isabela. Naquela conta anterior seria... Peraí, deixa eu ver se isso aqui dá para fazer. Um minutinho. Beleza. Exatamente isso, Isabela. Ele foi de 10 em 10. Foi 10 vezes 10 vezes 10. Aqui ele começou no 1, né? Então foi 1 vezes 10, 10. 10 vezes 10, 100. Para o programa. Professor, quero que ele roda 100 vezes. Quero que ele roda 100 vezes. Rodar realmente, printar 100 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Como é que eu faço isso? Aí você teria que criar outra variável para adicionar um contador. Aí o que a gente pode fazer? A gente coloca uma variável de w igual a 1, w mais igual a 1. Desculpa, gente, fazer um exemplo do que os professores passaram.
W igual a W mais 1. Então, isso aqui, o que vai acontecer? Travar meu PC. Ué? Ah, não, é que esqueci de... Opa, esqueci de trocar aqui, gente. W menor ou igual a 100. Aí vai acontecer isso. Ele vai rodar 100 vezes, porque o contador ele vai de 1 até o menor ou igual a 100. E aí vai acontecer isso, que ele vai 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 100 vezes. Ficou claro, Isabela? Consegui tirar a dúvida? Então, às vezes, então, professor, quero. É isso. Eu acho que é isso, gente. Falta 2 minutinhos, deixa eu mandar mensagem aqui pro Caio, perguntando se ele precisa encerrar a aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que, né, eu não tô, o Caio não respondeu, mas já vou agradecer a participação de todos. Tudo bem, Natan? Obrigado aí pela participação. Apesar que, beleza, o Caio liberou, tá encerrado já. Eu vou conversar com ele para ver se eu posso liberar os slides. Obrigado aí pela participação de todos. Obrigado, Natan. Bom compromisso. Eu que agradeço, gente. Vocês são bem legais. Obrigado por me dar essa oportunidade, pela experiência. E é isso, gente. Eu agradeço demais. Quem quiser ir no saindo, quem quiser mais tirar alguma dúvida, mandar mensagem no privado, qualquer coisa, gente. Pode me contatar, meu Teams está aí, entendeu? Então, vocês têm contato com total liberdade comigo. Obrigado, Henrique. E aí, deu certo aí, João? Deixa eu encerrar aqui a gravação. Deu sim, Caio. Eu apresentei todos os slides, o Maurício falou que não era